coração sedento, um coração quebrantado, um coração disposto, ele não rejeita. É igual eu com churrasco. Se você oferecer um pedaço de picanha mal passado para mim, querido, eu posso estar comido tanto que eu comi, eu almoçar o tanto que eu almocei, eu vou lá e não recuso nem a pau. Deus é assim. Se Ele encontra um coração disposto assim, ó, aquilo ali, ó, é perfume para as narinas de Deus. Amém? Vamos orar, vamos colocar esse culto na presença do Senhor. Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela saúde. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos manteve vivos. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui dispostos a Te adorar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Nós estamos realmente desejosos pela Tua presença. Por isso, Pai, venha e manifesta a Tua glória nessa noite, Pai. Nós queremos e desejamos mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Venha, doce Espírito Santo, passeia neste lugar, Pai. Envolva-nos com a Tua glória, envolva-nos com a Tua presença, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, tudo aquilo que talvez tenha nos separado da Tua presença, todas as nossas iniquidades, Deus, aquilo que fazemos que talvez tenha entristecido o Teu Santo Espírito, Pai, nos perdoa, mas nessa hora, Pai, venha mais perto, Pai. Nós queremos sentir o Teu bom perfume, nós queremos sentir o Teu toque, nós queremos que o Senhor nos envolva, Pai, porque é para isso que estamos aqui, para termos intimidade contigo, para nos relacionarmos contigo nessa noite. A Ti toda honra, glória, louvor e exaltação, Pai. Tu és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. E se você o ama, dá um forte aplauso para Ele. Fala, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, eu Te amo. Aleluia, vamos adorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Se você está feliz nessa noite, levanta sua mão e fala: Senhor Jesus, eu estou aqui hoje, agora, para Te adorar, para Te receber, para Te exaltar, para dizer que o Senhor é o meu Deus. Aleluia, aplaude a Ele. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Santa
fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa o fogo. Faz o teu fogo descer nessa noite aqui, Senhor. Faz a tua glória resplandecer, a tua face, o teu poder em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, toma o teu povo, toma essa igreja. Senhor, manifesta a tua presença, a tua glória, o teu poder. Aleluia, aleluia. Aleluia, se você puder aplaudir o nome dele, aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui. Se você puder, vira para a pessoa que está aí do seu lado e fala: o Deus de milagres está aqui. O Deus de poder está aqui. O meu e o teu Deus estão aqui. Aleluia, dê um aplauso a Ele, aleluia. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. O Deus do impossível está aqui. O Senhor está aqui. Se você puder, adore a Ele, levanta a sua mão, louva a Ele, abre o teu coração, se derrama, se entrega, clama, clama, adora, suplica, porque o Rei dos Reis está aqui, aleluia. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim.
sobrenatural. Sim, nós cremos. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Porque aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. A igreja declara: sim, eu creio. Mais uma vez para o Senhor, creia, creia, creia. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Porque aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se você crê, levanta a sua mão e fala: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aplaude a Ele. Aleluia. Você crê? Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Se você sabe, declara para o Senhor: pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Aleluia! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
escudo para os que nele creem. Aleluia. O Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção, é a nossa força, é o nosso guia. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa receber adoração e gratidão e louvor da parte de cada um de nós, porque Deus, quando a situação vier, ou a luta, é o Senhor quem está na frente, é o Senhor que intercede, é o Senhor que alcança, é o Senhor que ilumina, é o Senhor que abre os caminhos, é o Senhor que dá vista aos cegos, é o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Se você puder, aplaude a Ele, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amados, eu vou falar 5 minutinhos com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Quem tiver com a Bíblia, abra em 1 Samuel 8, versículo 15. Aqui, o povo estava pedindo para o profeta um rei, desesperadamente, eles queriam um rei. E o profeta chega diante deles e fala a respeito do dízimo. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Amados, o povo queria um rei, e o profeta vai e fala: vamos dizimar. O que tem a ver isso? Amados, eu quero dar um testemunho. Há 6 anos atrás, aproximadamente, eu comecei a dizimar corretamente. Antes era quando sobrava, e nunca sobra, né? Comecei a tirar do meu dízimo os 10%. Primeira coisa que eu fazia era tirar meus 10%. E aquilo ali me deu uma alegria muito grande. Na época eu não tinha casa ainda, e nasceu no meu coração uma vontade de fazer uma casa para minha família. Eu falei assim: Senhor, eu vou começar a fazer uma casa. E comecei a fazer essa casa assim que eu comecei mais ou menos a dizimar. E eu fiz um projeto de 50 metros quadrados. O nosso sonho é grande, mas às vezes a fé é pequena. E isso, sempre dizimando, essa casa começou a aumentar. De 50 passou para 70, de 70 foi para 100, e eu sou vendedor, sempre fui assalariado, nunca tive uma renda muito alta. Amados, o milagre que aconteceu na minha casa, nessa construção, é algo sobrenatural. O que era para ser uma casa de 50 metros, eu pedi para o Rafa colocar a planta, virou uma casa de 170 metros, mais ou menos. Amados, não é a casa, é o mover, é o milagre através do dízimo. Porque eu não podia fazer essa casa, eu não tinha condições de fazer essa casa. Mas o que Deus tem para nós não é os 50 metros. Nós não temos imaginação, nós não conseguimos entender essa dimensão. E eu entendo que igual aqui,
em 1 Samuel, o povo queria um rei, porque eles queriam o melhor para a terra deles. Nós também queremos o melhor para a nossa terra, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso emprego. Mas na hora da gente doar, parece que fica um pouco preso. Às vezes é por falta de condições, porque hoje é muito contado, as coisas subindo cada dia mais. Então a gente tem esse medo, tem esse temor. Mas aqui deixa claro de que antes do profeta levantar o rei, chega no povo e fala assim: então dá o melhor que você tem, para Deus levantar o melhor que Ele tem para vocês. Em momento algum o profeta falou assim: vai ser dado o rei, não, vamos primeiro dizimar. O dízimo é muito importante, amados, e a minha vida mudou através do dízimo. Essa igreja aqui é uma igreja abençoadíssima. O projeto que a igreja tem em relação à África, todo mundo conhece. Os projetos da igreja todo mundo conhece. É muito fácil dizimar aqui, pelo menos para mim. Conheço meu líder, conheço os apóstolos. Então, que isso, amados, sirvam assim que aqueles que ainda não dizimam, que entra no coração, dê o primeiro passo. Sobrar não vai sobrar, amado, não vai sobrar. Se eu te falar que eu tenho dinheiro guardado, eu estou mentindo, não sobra. Mas Deus provê, todo mês Ele provê, e todo mês eu dou um dízimo maior do que o mês anterior, e assim vai indo, não sei onde vai parar, mas eu quero ver. Amados, então que Deus abençoe vocês, que essa palavra, que esse testemunho meu sirva de aquebrantamento para vocês, aquele que não é dizimista ainda. Se você não trouxe, não precisa se sentir constrangido. Tudo tem um tempo de Deus. É só para edificar mesmo vocês, e vocês dar esse passo a mais aí na vida cristã. Que Deus abençoe, que vocês venham trazer os seus dízimos com alegria na casa do Senhor. Amém? Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Glória a Deus. As crianças, por favor, venham aqui à frente. Tem mais criança aí, ó? Vem aqui para frente, vamos orar. A tia Pri vai dar uma aulinha para vocês. Vamos, filho do Nicolas. Ô Nicolas, dá um coque no teu filho aí. Estenda tua mão para cá, queridos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essas crianças, Pai, por essa rede infantil tão abençoada na nossa igreja. Que o Senhor possa estar capacitando a tia Priscila, que vai estar
pregando a palavra e plantando sementes. Em nome de Jesus, que a tua glória, a tua unção esteja naquele culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom cultinho, crianças. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, hoje eu vim fantasiado de pastor pentecostal, ó. Trouxe até toalhinho do manto. Eita. Aleluia. Tem uma palavra poderosa para compartilhar com você, amém? Glória a Deus. Pastor Marcelo queria pregar hoje. Ele está meio ruim de saúde, está com uns problemas estomacais, já foi no médico, está medicado, graças a Deus está passando bem, mas ele pediu para que eu estivesse substituindo ele, e Deus colocou uma palavra no meu coração, que eu creio que vai ser bênção para a tua vida, amém? Estenda a tua mão para mim, me abençoe em nome de Jesus. Papai, eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo, o Senhor sabe, Deus, eu já subi nesse altar vazio, Pai, e como é terrível não sentir a Tua presença, como é terrível, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, eu dependo do Senhor, em nome de Jesus, Pai, se aposse de mim, sabe, Deus, da minha mente, do meu coração, dos meus pensamentos, porque eu quero transmitir a Tua palavra para a Tua igreja, Deus. Não quero transmitir nada que venha de mim mesmo, Pai, mas eu sei que o Senhor tem um cuidado todo especial com a Tua noiva, o Senhor zela pela Tua noiva, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, me usa nesse momento para que o Teu Espírito Santo flua neste culto, para que a Tua glória entre neste lugar, para que a Tua palavra seja pregada e que vidas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que nós clamamos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 31. Se você não trouxe a Bíblia, está ali no telão. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Fala amém. Muito bem. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, na verdade ontem, e eu li esse trecho da Bíblia, e às vezes a gente passa por tantas vezes e não vê algumas verdades que estão contidas dentro de um trecho. E eu quero que você repita algumas palavras comigo para isso entrar no teu coração. Fala assim: o reino dos céus, a menor de todas as sementes, crescida, se faz árvore. Muito bem. Primeira coisa que eu quero que você entenda dessa parábola, Jesus está falando, tentando passar uma mensagem para os discípulos. E tudo na Bíblia tem um significado, tudo tem um propósito, nada é por acaso, querido. Então, vamos entender que
Jesus está comparando o reino dos céus com uma semente. E ali fala a semente do grão de mostarda. E queridos, eu não conheço, eu nunca vi. Não, eu acho que eu já vi uma semente de grão de mostarda, mas não lembro, assim. E a gente não tem o costume, a gente não tem um pé de mostarda, né? E eu trouxe uma semente que é mais do teu cotidiano. Está aqui no meu dedo. Dá para ver aí, Vitor? Vocês são um monte de vista. Minúcio. É uma semente de laranja. Uma sementinha de laranja. Vou deixar aqui do lado. Vocês não estão vendo, mas acredita em mim, tem uma semente aqui. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a uma semente. Só que ela tem duas palavras que são extremamente interessantes, que é e crescida é a maior do que todas as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Agora, existe dentro dessa semente todas as características de uma árvore. Então vamos falar a respeito de uma laranjeira. Quantos já viram uma laranjeira? Levanta a mão. Eu creio que todo mundo, né? Essa sementinha aqui que está na minha mão, se eu plantar ela vai se transformar numa laranjeira. E dentro dessa sementinha tem todas as características de uma laranjeira. Está aí o nosso biólogo Maurício Trevisan, que adora falar de genética. Nessa sementinha vai ter a textura da casca da laranjeira, vai ter o tipo de folha, vai ter o porte físico, o tamanho da árvore, vai ter, se vai ter muitos galhos, poucos galhos, a qualidade da laranja, se ela vai ser Beira-Rio, se ela vai ser Valência, se ela vai ser Bahia, tudo que essa árvore vai se tornar está dentro dessa semente. Quantos concordam? Digam amém. Muito bem. Então vamos entender. O reino de Deus é semelhante a essa semente. Agora presta atenção. Essa semente já é uma árvore? Não é. Ainda é uma semente. Então existe todo um processo que o reino de Deus tem que acontecer nas nossas vidas, para que o reino de Deus se manifeste, para que o reino de Deus se torne conhecido, se torne uma árvore, é necessário um processo. Não é da noite para o dia. Não, isso aqui ainda não é uma árvore, isso aqui ainda não gera frutos, isso aqui ainda não é uma árvore cheia de ramos no qual as aves do céu podem aninhar-se. Não é. Isso aqui é ainda apenas uma. Muito bem. Agora, presta atenção comigo. Vai caminhando comigo aqui. Quando que é plantada dentro de você essa semente? A partir do momento que você aceita Jesus. A Bíblia fala o seguinte: pois todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Amém? Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar dentro do teu coração. Então essa semente é plantada no teu coração,
a partir do momento que você abre o teu coração e fala assim: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, vem morar em mim. E de repente os céus se abrem e uma semente é plantada no teu coração. Ela já se tornou árvore? Não. Você já deu muitos frutos? Não. Você já tem conhecimento bíblico? Não. Você já ganhou muitas almas para Jesus? Não, ainda não. Você está cheio dos frutos do Espírito Santo: alegria, paz, amor, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Não, ainda não. Por quê? Porque você tem uma semente que foi plantada, mas existe um processo. Repita comigo, fala assim: existe um processo. Eita. Pastor Saulo fazia assim. Oh, caiu minha semente aqui. Vamos lá, olha, foi até profético. Caiu a semente no chão. João 12, 24. Vamos aqui, ó. João 12, 24. Deu pau aí? Então vou ler para vocês. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, olha como é que foi profético, ó. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Repita comigo, fala assim: para produzir muito fruto, é necessário que a semente morra. Deixa esse negócio começar a entrar no teu coração para você entender aonde eu quero chegar. Mateus 16, 24, fala o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Semente viva nunca se transforma em árvore. Você precisa entender esse conceito, querido. O que você está querendo dizer, pastor Leonardo? Que os princípios bíblicos não mudaram. Quando a gente nasceu, nós nascemos debaixo de uma maldição. Nós nascemos com a natureza adâmica, vinda de Adão. Todos nós, por isso que a Bíblia fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nascemos numa natureza pecaminosa. A carne milita contra o espírito. Nós nascemos numa natureza carnal, terrena, pecaminosa. E aí um dia Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: mestre, nós sabemos que tu és profeta, que tu vem da parte de Deus. Agora, o que é necessário que nós façamos para herdar a vida eterna? Vocês lembram o que Jesus respondeu para Nicodemos? É o seguinte: você precisa nascer de novo. Deu um nó na cabeça de Nicodemos. Nicodemos era sacerdote, era o maioral daquela época, e conhecedor da Bíblia. Ele deve ter olhado para Jesus e falou assim: ué, mas o que esse doido está querendo dizer com isso? Como assim eu vou ter que nascer de novo? Vou ter que entrar no ventre da minha mãe novamente? Não conseguiu entender. Jesus falou assim: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter uma nova natureza. Ou seja,
aquela natureza terrena, adâmica, pecaminosa, que é guiada pelos prazeres e pelas paixões da carne, aquela natureza, ela tem que morrer, e você tem que nascer de novo, uma nova criatura, que é lavada pela água. Por isso que você tem que nascer da água e do Espírito. A Bíblia fala que quem crê nas Escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E continua, e isso ele estava falando com respeito ao Espírito Santo que iria ser derramado. Ou seja, a Bíblia, ela tipifica, ela representa o Espírito Santo como um rio de água viva. E é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do... Vocês estão bons de Bíblia, eu gosto de gente assim. Ou seja, entenda, querido, o Espírito Santo, ele, quando você faz alguma coisa errada, quando você vai para essa natureza adâmica e pecaminosa e carnal, que todos nós tínhamos outrora, quando você volta, dá uma recaída, faz alguma coisa que entristece o Espírito Santo, na hora, vem aquela luzinha amarela, vem aquele incômodo no coração, o Espírito Santo fala assim: filho, você pisou na bola, está errado, dá uma tristeza, dá uma dor. Quem já experimentou isso? Fala amém. É o Espírito Santo falando assim: ó, não é por aí, aquela natureza, essa natureza me afasta de você, não faz mais isso não. E o Consolador, o Espírito Santo Consolador, ele nos guia, ele nos conduz, ele mostra o que estamos fazendo de errado. Então, queridos, eu quero que você entenda que existia em nós uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica, uma natureza terrena, propensa a ir para o mal, propensa a ir para as obras da carne. Agora, Jesus estava falando o seguinte: é necessário que você morra para essa natureza, e que você renasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que fala, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura, eis que as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, fala o seguinte: rogo-vos, ele está pedindo, por favor, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você percebe que a maneira mais intensa de você cultuar a Deus, biblicamente falando, a maneira mais profunda, algo que é agradável a Deus, algo que é santo. Santo significa separado, agradável a Deus. A maneira de você cultuar a Deus é você oferecer um sacrifício vivo, é você pegar a sua carne, você pegar a sua velha natureza e pregar na cruz do Calvário. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é lugar de morte, querido. A cruz, ela não tem um outro significado a não ser lugar de morte, lugar de maldição. Quantos estão entendendo? Digo amém. Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, 5.
Presta bastante atenção nesse trecho, gente, que isso aqui tinha que ser gravado nos nossos corações. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, nós temos uma natureza terrena, e quem faz ela morrer somos nós. Porque eu vejo muito crente pedindo para Deus: Deus, faz a minha natureza terrena morrer. Não, é você que tem que fazer, não é Deus. O papel de Jesus ele já fez, ele morreu por você na cruz do Calvário. Agora, quem faz morrer a tua natureza terrena é você. Vocês fizeram uma cara assim esquisita. Olha para o teu irmão e fala assim: não disfarça não, é você que tem que fazer tua natureza terrena morrer, irmão. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Olha que termo interessante, despistes do velho homem. O que é despir? Tirar a roupa, né? Muita gente ainda está travestido do velho homem, está com roupa de velho homem, de pecado. Qual que é o velho homem? Está escrito aqui, ó: prostituição, impureza, lascívia, linguagem torpe no vosso falar, né? Tem uma lista de coisas. Maledicência, o que é? Falar mal. Não, eu só falo a verdade. Tem muito crente que fala assim: não, eu só falo a verdade, mete a boca falando que é verdade, falando mal. Então, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Fala amém. Querido, eu quero que você entenda que essa semente, que é o reino de Deus, ela precisa morrer para que ela se transforme numa árvore, para que ela dê frutos. E a Bíblia fala muito a respeito de morte do velho eu, morte da natureza terrena, que você tem que se despir do velho homem e se renovar com uma nova criatura. Para finalizar, eu quero ler uma última parábola que está em Mateus capítulo 13, versículo 13. Perdão, Mateus 13, 3. E muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Olha para mim, vamos fazer um resuminho da parábola do semeador. Um certo semeador saiu a semear e tacou sementes. Primeiro eu quero que você lembre que o reino dos céus é semelhante a uma semente. E essas sementes caíram um pouco à beira do caminho.
Um pouco de semente caiu no solo rochoso, um pouco de semente caiu entre os espinhos, e um pouco de semente caiu num solo fértil. Versículo 18. Atentai, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado num solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Fala amém. Querido, como anda a tua árvore? Porque o reino dos céus é semelhante a uma semente que crescida se transforma numa árvore. É esse o processo. Agora, sabe o que eu percebo, gente? Que tem uns crentes de igreja, crente velho de igreja, que ainda é semente, que no máximo é uma mudazinha assim, ó. Cadê o processo? Vai continuar sendo semente? Não, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Sim, a partir do momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo passou a morar dentro de você, glória a Deus. Mas existe um processo, existe um amadurecimento na fé, querido, pelo amor de Deus. Paulo falava assim, ó, quando é nenezinho, a gente dá o leite materno, papinha. Mas quando vocês se tornarem adultos, nós vamos dar um alimento sólido, né? E às vezes tem gente que fica na papinha anos e anos, e que não passa nesse processo de amadurecimento espiritual. Presta atenção, querido. Existem 3 tipos de solos, na verdade 4, né? 4 tipos de solos. E eu quero que talvez você tente diagnosticar aonde que a semente está caindo na tua vida. Que tipo de solo é você? Agora, se você já é uma árvore frondosa, se você dá muitos frutos, se as pessoas olham para você e falam assim, cara, olha que árvore frutífera, é uma árvore que já passou pelo processo, já saiu da condição de muda, já cresceu, já se desenvolveu, já é uma árvore grande, madura, onde as pessoas podem se acampar nos seus ramos, nos seus galhos. Talvez você seja uma pessoa que tem um monte de gente aninhada ali, ó, na tua estrutura, glória a Deus. Talvez você seja uma pessoa que está assim repleta de frutos, glória a Deus. Mas se você ainda não é essa árvore frondosa, querido, se você já aceitou Jesus há muitos anos atrás, talvez você precisa passar por um processo de amadurecimento espiritual que não está acontecendo. A Bíblia fala de uma semente que caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e tomaram essa semente. E Jesus falou, isso é o diabo. A semente caiu, você nem deu importância, teu coração não se abriu para essa semente. Talvez você esteja sentado aí, ó, nossa, doido para ir embora assistir o Corinthians jogar. Amém. Talvez você está aqui, ó, nossa,
A semente talvez não está entrando no teu coração. O diabo vem e arranca. O diabo coloca sono, preguiça, cansaço. Não vou escutar o que esse doido está falando, não. Tem um monte de motivo para o diabo fofocar no teu ouvido, para que você não preste atenção, e para que essa semente não entre no teu coração, querido. Quantos e quantos exemplos de pessoas que sentam nessas cadeiras e o diabo não deixa a semente entrar no coração. Pessoas ficam amarradas, distraídas. O segundo exemplo, Jesus fala que um certo tipo de semente caiu num solo rochoso. O que é o solo rochoso? A pessoa até entendeu, ela está aí, ela entendeu, ela escutou. Ei, Theo, você gosta de passear, hein, menino? Escutou, abriu o coração, só que a Bíblia fala que não tinha raiz, aquilo não penetrou, e para essa semente frutificar, para essa árvore crescer, querido, você precisa deixar essa palavra criar raízes. Repita comigo, fala assim: a palavra precisa criar raízes. Isso precisa entrar no teu coração, precisa começar a ramificar lá dentro, querido. O processo de crescimento de uma raiz é algo fabuloso, fabuloso. Como é que é o termo? Geotropismo. Olha que legal. Geotropismo. A raiz, ela tem uma característica que ela caminha em direção à terra. Ela não nasce para fora da terra. Tem algumas do mangue que nascem, mas a grande maioria das raízes, ela busca o centro da terra. É o geotropismo. Por exemplo, o girassol, ele fica procurando a luz solar, né? Isso chama fototropismo, né? As plantas em geral, elas crescem em direção à luz do sol. Tanto é que a mulher lá, dona de casa, de vez em quando tem que virar samambaia. Você já viu virar o vaso assim? Porque todas as plantas estão apontando para uma direção só. Isso chama fototropismo, né? Está indo para aquela direção. Queridos, agora, essa semente que caiu num solo rochoso, é uma pessoa que está acostumada a vir na igreja, escuta a palavra do pastor Mauri. Não, é verdade, concordo, mas isso não cria raiz dentro dela. A hora que sai da porta da igreja, já está fazendo tudo contrário àquilo que o pastor Mauri pregou. Às vezes vem um outro pastor aqui, às vezes Deus fala assim: ui, não é que é verdade mesmo? Eu tenho que abandonar o adultério, eu tenho que abandonar, isso aí está me fazendo mal, isso não é de Deus. A pessoa fala assim: oi, rapaz, quer dizer que os mentirosos não herdarão o reino dos céus? Olha, está escrito isso na Bíblia mesmo, é verdade. Aí a hora que sai lá na rua, toca o telefone: onde você está? Não, eu estou lá estou chegando aí, já estou indo. Está mentindo. Você percebe? Não fez raiz, aquilo não teve profundidade, não teve coração tropismo. Meu pai adora de inventar palavra. Coração tropismo. A semente tem que nascer ali, ó, e a raiz tem que ir na direção do coração, sabe? Aquilo tem que criar vínculo no coração das pessoas. Essa semente tem que ter profundidade, querido. Quando você escutar a palavra de Deus,
Você tem que pegar essa palavra, porque não é a palavra do pastor Leonardo, é a palavra de Deus. Sabe, essa mensagem, ela atravessou milênios. Não são 5 anos, 10 anos, 100 anos, não são séculos, são milênios. Deus, através dos seus profetas, deixou uma mensagem muito clara para cada um de nós, para que isso tivesse morada no nosso coração, para que isso fizesse diferença nas nossas vidas. Então precisa ter esse coração tropismo. Essa semente precisa entrar em nós e precisa criar raízes. Isso precisa fazer diferença na tua vida, meu irmão. Sabe, eu vejo hoje uma igreja muito fútil, uma igreja que escuta, entra por um ouvido, sai por outro. Talvez muitos se enquadrem no solo rochoso, muitos, pessoas que talvez até concordam com a palavra de Deus, pessoas que talvez até acreditam naquilo que foi pregado, pessoas que até acreditam, não, eu preciso matar a minha velha natureza, eu preciso fazer morrer a natureza terrena, impureza, maledicência, linguagem obscena no meu falar, eu preciso matar essa natureza. Acredita, até a hora que sai da porta. Aí está num grupo de WhatsApp da escola, aí coloca lá um vídeo pornográfico no grupo. Aí, deixa eu ver o que é esse. Clica lá, percebe que é um vídeo pornográfico, tem 3 minutos de vídeo, assiste os 3 minutos. Não, eu não sabia o que era, eu só fui assistir para ver o que era. Mandaram para mim, né? Sabe o que é isso, querido? Não tem raiz, solo rochoso. Eu acho que Deus olha para isso e fala assim: meu Deus, mas conhece, escutou, conhece a palavra de Deus, sabe que isso é impureza, sabe que isso é errado. Como é que pode dar de ombros? Como é que pode falar assim: estou nem aí para executar a vontade de Deus? É isso que a gente faz através das nossas atitudes. A gente fala para Deus assim: Deus, estou nem aí, eu sei que assistir um vídeo pornográfico é errado, eu sei, a tua palavra fala, pastor Mauri, ele já falou isso, pastor Leonardo já falou isso, estou careca de saber que é impureza, mas estou nem aí. Eu prefiro alimentar as minhas paixões terrenas, eu prefiro alimentar a minha carne, eu prefiro fazer a minha carne ficar viva, eu prefiro ressuscitar o meu velho homem do que seguir a tua vontade. É isso que a gente faz, é isso que a gente fala através das nossas atitudes. Aí depois ergue a mão aqui e fala assim: oh Jesus, eu te amo, eu morreria por ti. Deus olha e fala assim: você acha que você me engana? Você acha que você me engana? Você não abre mão nem de um vídeo pornográfico por mim? Você quer falar que você morreria por mim? Você não abre mão nem de uma mentira por mim? Porque você sabe que o pai da mentira é o diabo.
Quantos já escutaram que o pai da mentira é o diabo? Levanta a mão aí. Todo mundo. Então a gente está careca de saber que o diabo é o pai da mentira, que a mentira é algo completamente contrário aos padrões de Deus, porque Cristo é o caminho, Ele é a verdade, e nele não há mentira. Então nós estamos careca de saber disso. Só que de repente existe uma necessidade comercial de mentir. Já escutei isso, gente. O meu emprego me obriga a mentir. Ah, meu irmão, esse emprego não é de Deus então não. Esse emprego não é de Deus não. Na minha profissão, eu teria sim muitas possibilidades de mentir, de fazer coisas injustas na boca de um cliente, porque o cara não tem noção se a cárie que eu estou fazendo ali, se ela está profunda, se não está, se deu canal, se não deu canal, se tem cárie, se não tem noção. Quem sabe sou eu. E tem assim, enfim, presta atenção, querido. Se não criar raiz no teu coração, se a palavra de Deus não entrar e criar raízes firmadas, você nunca vai se transformar numa árvore frutífera. O reino de Deus na tua vida talvez vai continuar sendo para sempre uma muda. Na verdade, a imagem que vem na minha cabeça é o bonsai. Quantos conhecem bonsai? Sabe aquelas arvrinhas? Anã? Tem todas as características de uma árvore adulta, né? Tem todas as características. Ela vem da mesma semente. Só que existe, para quem não sabe, bonsai é uma arte oriental dos japoneses, chineses, que eles fazem com que as árvores fiquem anãs, fiquem curtinhas, pequenas, através de hormônios que eles colocam e através de uma poda seletiva ao longo de muitos e muitos anos. Então existe árvores de 80 anos, 100 anos, pequenininha assim, desse tamanho. A aparência dela é de velha, ela até frutifica, dá 1 ou 2 frutinhos, mas é uma árvorezinha anã. E sabe, parece que tem muito crente assim, vem de igreja, conhece tudo de igreja, está com o Espírito Santo, tem a natureza de Cristo neles, mas não passa pelo processo de se transformar uma árvore frondosa, de se transformar numa árvore frutífera, porque, sabe, não deixou a raiz se aprofundar, não deixou a semente da palavra de Deus ir lá dentro. Quantos estão entendendo? Digo amém. O penúltimo solo é a semente que caiu entre os espinhos. Presta atenção, querido. Olha o termo que Jesus usa. O que é essa semente que caiu entre os espinhos? É a semente que caiu, mas os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam essa semente. Cuidados deste mundo, fascinação pelas riquezas, sufocam essa semente.
eu quero te fazer uma pergunta: o diabo conhece a Bíblia, sim ou não? Muito bem. Vamos entender o lado estratégico de Satanás. Se o próprio Jesus falou que os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a semente que é a palavra de Deus e deixam essa semente infrutífera, está aí uma boa estratégia para a gente colocar nesses crentes. Vamos lá, entenda, vou repetir. Faz de conta que nós somos demônios, é uma reunião lá no inferno e nós queremos destruir o reino de Deus. Nós queremos destruir os crentes. Nós queremos que os crentes se tornem infrutíferos. Vamos lá. Reunião. Aí Lúcifer fala assim: ô Exu Caveira, o que você acha que nós podemos fazer para esses crentes ficarem infrutíferos? Porque eles estão dando muito fruto. Nós precisamos fazer alguma coisa para eles ficarem infrutíferos. O que nós podemos fazer? Ah, sei lá o que nós podemos fazer. Esses crentes são do fogo, né? Eles estão orando, está difícil. Sei não. Aí de repente um demôniozinho fala assim: ó, lá na palavra de Deus, o próprio Jesus falou que tem uma coisa que deixa esses crentes tudo infrutífero. É mesmo? O que está falando lá? Falou que os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas deixam a palavra infrutífera. O próprio Jesus falou isso. É mesmo? Cara, então vamos encher esse povo de cuidados deste mundo. Vamos colocar fascinação pelas riquezas nesse povo. E se a gente fizer isso, eles vão ficar tudo infrutífero. E aí, o diabo, que conhece a Bíblia, e que sabe que se nós ficarmos preocupados com as coisas deste mundo, envolvidos com as coisas desse mundo, querendo prosperar, querendo ganhar dinheiro, querendo um carro novo, querendo uma casa nova, querendo um celular novo, querendo... trabalhando das 6 da manhã até as 8 horas da noite, nós vamos ficar totalmente envolvidos com essa terra, totalmente envolvidos com esse mundo, e a palavra de Deus vai ficar infrutífera. E aí, o mundo jaz no... Não, me ajuda aí, irmão. Calma aí, deixa eu pegar o do manto aqui, ó. Em terra. O mundo jaz no... Ou seja, existe um padrão maligno que envolve a mídia, princípios e valores mundanos. E que se nós bobearmos, nós vamos nos envolver nesses padrões mundanos que sufocam a semente de Deus nos nossos corações. Quantos estão entendendo? Digo amém. Se bobear, meu irmão, você acorda às 6 horas da manhã, leva os meninos na escola, volta, toma um café, vê o Facebook, abre o WhatsApp, vê as mensagens que tem no WhatsApp, e aí vai trabalhar. E aí trabalha, o teu patrão fala um monte de coisa, você resolve um monte de pepino, volta, pega os meninos na escola, almoça, depois leva para o futebol, volta, aí vai trabalhar, aí envolve, resolve pepino, WhatsApp, Facebook, Instagram, posta, history, Corinthians joga, Palmeiras ganha do Corinthians, normal, né? E 11 horas da noite, escova o dente e dorme. E aí, você ficou tão envolvido
com os cuidados deste mundo. Sabe por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que pagar conta, você tem que pagar o boleto, você tem que ganhar dinheiro, e você não pode ser uma pessoa alienada, você tem que estar envolvido com o Facebook, você tem que estar envolvido com o Instagram, e aí, cara, a nossa agenda fica tão lotada, a gente fica tão envolvido com esse mundo, a gente fica tão preenchido com coisas terrenas, que a gente não tem tempo para Deus, que a gente não tem tempo para orar. E aí a gente fala: uau, Daniel, na cova dos leões, os leões não comeram. Mas a gente não lembra que 3 vezes por dia, ele entrava no quarto, trancava a porta, ajoelhava, e buscava a Deus, todos os dias, 3 vezes por dia. Mas hoje eu não tenho tempo. Um dia lá na glória, Deus ele tem um aplicativo que vai mostrar quanto tempo você ficou no celular todos os dias. Deus tem esse aplicativo. Quanto tempo você ficou no Facebook, para você falar que você não tem tempo de orar? Quanto tempo você ficou no Instagram, no WhatsApp, para você falar que você não tem tempo de ler a Bíblia? Então, queridos, eu vejo hoje muitas pessoas que fazem parte de um solo rochoso, que escutam, que concordam, mas que não criam raízes. E eu vejo muitas pessoas que estão sufocados pelos cuidados desse mundo, que estão muito envolvidos com essa terra. Por isso que Jesus falou o seguinte: cara, não ajunta para vós outros tesouro nessa terra, onde a traça corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro lá no céu, onde nem traça corrói, onde ladrões não escavam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Percebe que Jesus não está preocupado com o teu tesouro, Ele está preocupado com o teu coração. Ele quer que o teu coração esteja nele. Mateus 6,33 fala o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque Ele sabe de tudo que você precisa, Ele sabe das suas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É isso que eu creio. Então, queridos, finalizando, seja um solo fértil, se transforme nessa árvore, sabe? Talvez você ainda seja semente, talvez você já seja uma muda, talvez você esteja nesse processo de crescimento, porque a Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a uma semente que crescida se transforma numa árvore. Talvez você está nesse processo, querido. Não deixe esse processo morrer na tua vida, sabe? Caminhe para mais próximo de Deus. Deixe as raízes da palavra entrarem no teu coração e transformarem a tua vida. A tua vida só vai ser transformada quando a palavra de Deus, ela for lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, quando ela dirigir os teus passos. Aí sim, você se transforma numa árvore. Pessoas se aninham nos teus ramos, você frutifica, você cresce. Uma laranja
tem dezenas de sementes. E uma laranjeira produz centenas de laranjas. Então você percebe que através da tua vida, através dessa sementinha do Espírito Santo que está no teu coração, você pode se transformar num grande celeiro de pessoas, num grande homem, numa grande mulher de Deus, que ganhe muitas e muitas vidas para o Senhor. Você consegue entender isso, querido? Fique em pé, por favor. Feche seus olhos. Profeta Elinho, apaga a luz para mim, por favor. Feche seus olhos. Conversa com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, que tipo de árvore eu tenho sido? Será que o reino de Deus se manifestou por completo na minha vida? Será que eu comecei lá atrás, aquela sementinha, e hoje eu já sou essa árvore frutífera? Será? Ou será que eu parei no tempo? Ou será que eu ainda não deixei a minha natureza morrer? Eu ainda não enterrei o velho homem, ainda eu não me despi do velho homem. Será que ainda eu tenho mantido vivo a velha natureza terrena e pecaminosa? Será, Espírito Santo, que eu faço parte do solo rochoso, que eu não tenho raiz, que a palavra de Deus tem entrado no meu ouvido e não tem morado no meu coração? Eu não tenho deixado essa palavra ser vida dentro de mim? Será, Deus, que os cuidados desse mundo, será que o meu envolvimento com essa terra tem me afastado da tua presença? Será que essa estratégia maligna e demoníaca tem me tirado da tua presença? Por quê que eu não tenho dado frutos? Comece a conversar com Deus, querido. Comece a pedir perdão para Ele. E essa é a hora de você deixar a raiz começar a entrar no teu coração. Sabe? Tira todas as barreiras e convida o Espírito Santo para entrar aí e falar assim: Deus, começa a mudar aquilo que está errado. Começa a mudar, Deus. Eu te dou liberdade para o Senhor tirar aquilo que está errado. Em nome de Jesus, Deus, me convence. A tua palavra fala que tanto o querer quanto o efetuar vem de ti. Então, em nome de Jesus, Deus, eu abro o meu coração e eu te dou liberdade para o Senhor arrancar de mim tudo aquilo que tem me impedido de estar no centro da tua vontade. A tua palavra fala para não nos conformarmos com esse século, mas para transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E nós queremos experimentar a tua vontade nessa noite, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, renova a nossa mente, nos transforma pela renovação do nosso entendimento. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que venha um renovo, que essa palavra, Deus, possa estar entrando no coração dessas pessoas em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer diferença. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos. Santo, santo, santo é teu nome, Deus. Olha para mim, querido. Eu vou fazer um apelo hoje. Eu não sou muito de fazer apelo não, vocês sabem disso, mas hoje eu quero fazer um apelo.
Talvez você se enquadrou em uma dessas características. Talvez você se identificou como um solo rochoso. Talvez você se identificou que a palavra de Deus não tenha tido muita profundidade aí no teu coração. Talvez você se identificou como alguém que tem sido envolvido pelos cuidados desse mundo e o dia a dia tem sufocado a palavra de Deus na tua vida. Talvez você se identificou como uma pessoa que nem consegue entender a Bíblia, porque o diabo tem arrancado isso do teu coração. Talvez você, olhando para a tua vida espiritual, você enxerga que você passou toda uma história e você ainda não é uma árvore frutífera. Se você está disposto a mudar essa história, e eu creio no poder da oração, eu quero te convidar para vir aqui à frente. Nós vamos orar e nós vamos mudar a tua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então vem para frente. Se o Espírito Santo falou com você, não deixe passar essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vem, querido, sabe? Mas vem com o peito aberto. Vem com o peito escancarado. Fala assim: Deus, eu quero mudar. Não adianta nada você vir aqui para frente se você não estiver disposto à mudança, sabe? Eu estou disposto a mudar, Deus. Eu identifiquei, Pai, o Espírito Santo falou aqui no meu coração que eu preciso criar profundidade de raiz. Eu preciso ser mais intenso na Tua palavra. Eu preciso abandonar isso que tem me afastado da Tua presença. Então eu estou aqui na frente, Pai, mas eu estou disposto à mudança. Feche seus olhos e começa a falar isso para Deus. Deus quer escutar o teu coração, querido. Fala para Ele: ó, eu estou aqui, Deus. Fala. Então vai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Cante isso para Ele. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala: eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Fale para Ele: tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou
mude as coisas de lugar, Deus. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Erga tua mão para o céu, querido. Fala para Ele: eu sou a tua casa, eu sou a tua morada. Mude as coisas de lugar. Aquilo que está no lugar errado, mude. Eu te dou liberdade para o Senhor mudar as coisas de lugar na minha vida, Deus. Se tiver prioridade errada no meu coração, mude. Arranca aquilo que está tomando o lugar do Senhor na minha vida. Mude essas coisas de lugar, Deus. Eu quero buscar o teu reino. Eu quero buscar a tua justiça em primeiro lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele alaba. Oh, e alaba cheias. Ele alaba cheias, cheia alaba. Eu sou teu lar. Oh, e alaba sim, alaba. Mude as coisas de lugar. Eu sou Ele alaba sim, alaba. tua morada. Eu sou teu lar. Oh, e alaba. Mude as coisas de lugar. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão os teus filhos, Deus, de coração aberto. Vieram para frente, Deus, com uma atitude de revelar publicamente que precisam de mudança, Deus. O fato de estarem aqui na frente revela que eles querem mudança. Então, em nome de Jesus, Deus, a tua palavra fala que se um filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará o Espírito àqueles que o pedirem. Então, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa estar mudando a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Muda a sorte, muda as prioridades, em nome de Jesus. Muda o desejo, Pai. Arranca o desejo carnal, arranca, Deus, essas motivações erradas, em nome de Jesus, Deus, que haja transformação a partir de hoje. A tua palavra fala que o Senhor deu para a igreja as chaves dos céus, e que tudo que ligássemos na terra será ligado nos céus.
e tudo que desligássemos seria desligado. Então, em nome de Jesus, nós, como profeta do Senhor, Deus, nós queremos desligar todo vínculo com as trevas, todo vínculo com o mundo, todo vínculo com a velha natureza. Em nome de Jesus, o velho homem caiu por terra agora. Em nome de Jesus, a velha natureza foi morta agora, em nome de Jesus. Toda motivação errada, todo desvio de personalidade está caído por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E a partir de hoje, Deus, que haja uma motivação correta, que Teu Espírito Santo possa estar conduzindo e guiando, de acordo com o Teu querer, e de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Deus, raízes profundas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu quero profetizar raízes profundas, em nome de Jesus. Que as pessoas saiam desse altar determinadas, convencidas, focadas em ser novas criaturas, na autoridade do nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Rodolfo. Glória a Deus, glória a Deus. Escute, querido, eu tenho certeza que Deus falou com vocês, porque o Espírito Santo está neste lugar, amém? Você crê nisso? Agora, Ele está esperando uma resposta tua, Ele está esperando você tomar atitude. Por isso que a Bíblia fala: fazei matar a vossa natureza terrena. É você que faz, somos nós, e é dia após dia, atitudes que te levem para mais próximo de Deus, atitudes que façam com que a tua natureza terrena seja cada dia mais massacrada. Essa guerra entre a alma e o espírito, entre a carne e o espírito, vai vencer aquele que você alimenta mais. Então vai para próximo de Deus, querido. Sabe, adore, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, mude a tua rotina, mude a tua vida, mude a tua estrutura, para que você se torne essa árvore frondosa, frutífera, para a honra e glória do nome do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém? Glória a Deus. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Guilherme, vem aqui. Juliana, vem aqui também você. Glória a Deus. Queridos, o Guilherme, ele esteve conosco. Quantos anos? 4, 5 anos ele esteve aqui com a gente. Ele foi o nosso baterista oficial durante muito tempo. Ele tocava no domingo, no sábado, na segunda, na terça, ensaiava e vinha e mexia na caixa de som e na equipe técnica e filmava e tocava. E durante muito e muito tempo ele foi assim uma coluna forte aqui na nossa igreja. Foi um exemplo de adolescente, de jovem. Assim, nunca escutei uma reclamação
foi um menino de Deus, é um menino de Deus, um exemplo mesmo, sabe? E eu louvo muito a Deus pela vida do Gui. Eu falei um dia lá naquela salinha, falei assim, ó, o Guilherme é uma joia rara, ele é precioso, e é. Deus deu um talento para ele, para tocar bateria, que eu não conheço, é diferente, vem da parte de Deus. E aprove a Deus com que o destino dele fosse para longe da gente. Ele está indo semana que vem? Domingo. Domingo já é semana que vem, né? Semana que vem, domingo, ele está indo viajar, vai lá para o Paraná. Onde que é? Santa Catarina. E vai passar um tempo lá. E nós, como corpo de Cristo, nós vamos abençoá-lo em nome de Jesus, amém? Eu queria pedir que você ficasse em pé, por favor. Nós vamos orar por ele. Vem cá, pai e mãe. Põe a mão aí. Estenda a tua mão para cá, vamos enviá-lo em nome de Jesus. Pai amado, o Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece todas as coisas, todos os planos. E Deus, eu não sei porquê, mas aprove ao Senhor fazer com que o Guilherme ficasse esses dias, talvez meses, talvez anos, longe da gente. Mas eu sei, Pai, que o Senhor está com ele e o Senhor sempre vai estar com ele. Então, em nome de Jesus, Deus, com as mãos sobre a cabeça do Guilherme, eu quero decretar que o maligno não o toque em nome de Jesus. Que toda cilada, toda artimanha do diabo sobre a vida do Guilherme caia por terra a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos que onde o Guilherme pisar a planta dos pés, será solo santo. Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas corretas e fechando as portas erradas. A tua palavra fala que o Senhor, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Está na tua palavra, Deus. Então nós requeremos isso na vida do Guilherme hoje, em nome de Jesus. Deus, aquilo que não for da tua vontade, feche as portas em nome de Jesus. E aquilo que estiver no teu coração, Deus, que as portas se escancarem para a vida do Guilherme, Pai. Que em nome de Jesus ele seja luz por onde ele andar. Que a tua glória resplandeça através da vida dele. Em nome de Jesus, que os talentos que o Senhor colocou no coração, na vida dele, Pai, possam frutificar, possam multiplicar para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos que o Senhor o proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor o livre de todo mal, em nome de Jesus. Nós abençoamos o Guilherme, e que esse tempo que ele vai estar fora, seja um tempo de amadurecimento, de crescimento espiritual, e que o Senhor possa estar cada vez mais perto dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado, irmão? Deus te abençoe. Glória a Deus. Amados, sábado, dia 9, é dia 9 mesmo? Dia 9, nós vamos ter o nosso primeiro culto de casais. Você viu que tem um efeito sonoro, né? A hora que falou culto de casais, teve um barulho de curto-circuito, você viu? Culto de casais. É assim, é profético. Você que não casou ainda, você vai acostumando que é assim mesmo. A hora que é casais, é assim. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. A gente já tinha combinado, é o marketing. Entendeu? É o marketing. Então, querido, sábado, culto de casais. Não falte. Vai ser algo gostoso. Nós vamos ter uma dinâmica, uma palavrinha gostosa. Vai ser uma bênção. Venha você e teu marido, você e tua esposa, né? Enfim. E vamos participar desse culto. Posso ouvir um amém? Quem vem? Fala amém. Glória a Deus, vai ser poderoso em nome de Jesus. Queridos, 24 horas de louvor e adoração, está chegando.
Tá chegando. Tá aí no jeito ou não? Cadê a mesa de som aí? Equipe técnica. 24 horas de louvor e adoração. Gente, vai ser tremendo, vai ser poderoso. E logo em seguida não, durante os 24 horas de adoração vai ter o batismo. O batismo esse ano, vou falar um negócio para você. Essa água vai estar quente. Eita glória, cadê o Léo? Ô Léo, dá um glória aí, ô boca de concreto. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou segurar lá embaixo pelo menos uns 3 minutos para ter certeza que o velho homem morreu. Glória a Deus. Vai ser poderoso. Os batizandos, quem vai batizar, tem que vir no domingo às 9 horas para receber a aula de batismo com a apóstola Márcia, tá bom? Domingo às 9 horas. Nós teremos o nosso culto domingo, que vai ser uma bênção também, vai ser poderoso, não falta não. Escola dominical, a nossa escola dominical com café comunitário tem sido uma delícia, né? Você traga um pão de queijo, um biscoitinho, qualquer coisinha, e junta as panelas aqui com a gente. 8h30 da manhã, nós vamos começar o nosso café, porque às 9 horas tem o maná que vem do céu, amém? Já falei muito, vamos orar. Estenda a tua mão assim. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra semeada. Em nome de Jesus, Deus, realmente que haja profundidade nos corações, que haja transformação de vida, Pai. É isso que nós clamamos, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado por esse culto, pela tua palavra que é rica, viva e eficaz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar levando cada um em segurança e que possamos ter um final de semana abençoado para a honra e glória do teu santo nome. Quem crê, diga amém. Amém? Olha para essa pessoa linda do teu lado, profetiza uma bênção na vida dela aí, em nome de Jesus. E para os casais, até sábado.